Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula do Foco no Enem e eu trouxe um assunto bastante interessante para a aula de hoje. Espero que vocês gostem. E eu queria já aproveitar a oportunidade para convidar vocês a se fazerem presente no aulão da matemática na quarta-feira. O aulão da semana passada foi muito proveitoso, muitos alunos participaram e foi um momento muito bacana. Então, você que não participou, já sinta-se convidado. Eu e a professora Arislane estaremos nessa quarta-feira para discutir porcentagem, que é um tema também bastante interessante no Enem. Ok? Nós vamos falar hoje sobre proporção. Professor, mas proporção já é um tema bastante batido. Eu já estudei proporção, o senhor já ensinou presencialmente, eu assisti no aulão do Enem da semana passada a proporção. É verdade, né? A regra de três, eu acredito que todo mundo já seja craque em resolver problemas que envolvem regra de três, proporção, coisa do tipo. Porém, eu vou focar em um tema da proporção que muitas vezes é esquecido, que é a divisão proporcional. A gente pegar um número e dividir esse número proporcionalmente a alguns valores, ok? Chamada de regra de sociedade também na matemática. Mas antes, o objetivo da nossa aula de hoje, pessoal, é a gente relembrar a proporção e destacar a regra de três, claro, né? Tem que ter. E relembrar a divisão proporcional, que é o tema principal da aula de hoje. Então aí tem a definição de proporção. Vocês já estão cansados de saber que a proporção é uma igualdade entre duas razões. Existe uma propriedade muito importante na proporção, que é aquela que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E com essa ideia aí, com essa definição, a gente pode resolver problemas ou exemplos como esse que eu acabei de escrever, que diz o seguinte: comprei 5 metros de cordas por R$ 40, quanto pagarei por 14 metros? Dá uma pausa no vídeo aí, pega teu caderno, copia esse pequeno exemplo e resolve. Depois você continua. Só para você ir treinando aí, irrigando o cérebro com sangue, né? Bom, então vamos lá. Para a gente resolver essas questões, é necessário a gente, para se organizar melhor, escrever as grandezas, né? As grandezas, para você saber, é só você olhar o número e ver o que é que tem depois dele. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Depois do 5 aqui eu tenho metros, né? E depois aqui os 40 reais. 40 reais. Ok? Então aqui eu tenho a quantidade de metros e o preço em reais. Então 5 metros custam 40 reais. E ele pergunta quanto vai custar 14 metros. Então, debaixo do preço ali eu coloco X. Professor, então eu faço a regra de 3 aqui. Aí não, porque aí não é uma proporção. Aí você só fez organizar os valores. A proporção é essa daqui, ó. Quando tu escreve uma igualdade entre duas razões. Aí sim. Aí aqui você pode utilizar a regra de 3, produto dos extremos, que é o 5 e o x, produto dos meios, 14 e 40. 5 vezes x dá 5x e 14 vezes 40 dá 560. Que quando tu dividir por 5 vai dar 112, que é a resposta. Ok? R$ 112. Beleza? Então esse daí é um problema básico, clássico do Fundamental 1, Fundamental 2. A gente começa a trabalhar com as proporções. Ok? Certo, professor, mas esse exemplo é tão simples que não deve ter nada parecido no Enem. Então, o que é isso? Né? Aí nós temos uma questão do Enem de 2012. É uma questão que traz muito texto, isso é característica do Enem. Ok? Mas que não é porque tem muito texto que a questão é difícil ou incompreensível. A questão ela diz o seguinte: há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas. Ok? Está falando aí de bacias sanitárias ecológicas,
que utilizam 6 litros de água. Vai grifando aí, pessoal, os números que aparecem, tá? Então, as bacias sanitárias ecológicas utilizam 6 litros de água por descarga, em vez de 15 litros utilizada por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Aquela mesma que coloca o cedilha no nosso teclado do computador, né? Então vamos lá. Vamos ao comando da questão, né? Comando é o que diz o que é que você deve fazer. Qual será a economia diária? Então, ele está perguntando qual é a economia diária. Vamos destacar isso aqui, tá? Porque é muito importante no final da questão. De água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, ou não aqui, ó, que gasta 60 litros por dia com a descarga por uma bacia sanitária ecológica. Isso agora confundiu, foi tudo. Eu vou explicar para vocês o que esse problema quer dizer. Esse problema, simplificando ele só fala de duas coisas: de uma bacia sanitária ecológica e de uma não ecológica. Ele diz no começo da questão que a ecológica gasta 6 litros e a não ecológica gasta 15 litros por descarga. 15 litros, ok? Beleza, professor. Agora ele pergunta, uma pessoa que tem uma bacia não ecológica, que gasta 60 litros, quanto ele teria de economia se essa bacia fosse ecológica, né, de economia de água. Então ali basta tu fazer a regra de 3 direto, tá? 15 vezes x dá 15x. Tô com um problema aqui de Alzheimer. 15x e quando tu multiplicar 6 vezes 60 vai dar 360. Quando tu dividir 360 por 15 vai dar 24. Ok? Aí você vai lá nos itens e diz 24. Quando vem dentro do ônibus, vai discutindo as questões com o colega, vai dizendo: eu marquei 24, eu fiz as contas, meu filho, deu 24. Tá aqui, ó, x igual a 24. Sério, você fez as contas, você interpretou o problema? Ele pergunta qual foi a economia de água. Ele não pergunta quanto foi gastar. Então, se ele gastava 60 litros e passou a gastar 24, então você tem que fazer 60 menos 24, que você vai ver quanto ele economizou. Vai dar aqui 36. Então, observa como tem umas determinadas pegadinhas nas questões do Enem. Vocês devem ter bastante atenção. Eu, como professor, como eu já resolvo questões do Enem há mais tempo que vocês, né? 6 anos, quando eu comecei a lecionar, já é mais difícil, mas de vez em quando eu ainda sou pego nessas pegadinhas do Enem aí, tá? De vez em quando eu tenho certeza que é determinada alternativa, quando eu vou olhar a resposta eu tenho esquecido um detalhe. Então, quanto mais questões se resolverem, mais você vai se acostumar com a forma que o Enem trabalha e vai correr o risco de errar menos. Ok? Próxima questão. Agora vamos pro protagonista da nossa aula de hoje, que é a divisão proporcional. Ok? Eu não vou explicar de onde veio, por que ela é daquele jeito e tal, mas eu vou trazer para vocês um problema que já vai ilustrar como é que a gente resolve questões que envolvem divisão proporcional. O problema é o seguinte: também a divisão proporcional é chamada de regra da sociedade, ok?
Diz o seguinte: 2 eletricistas realizaram um serviço e receberam R$ 120. Quando você pensa nisso, né? São 2 eletricistas, receberam R$ 120, então cada um vai receber R$ 60. É o justo, professor. Não é justo por quê? Porque eles trabalharam tempos diferentes. Olha o que é que diz o restante da questão. Esse valor deverá ser dividido entre os dois de forma proporcional ao tempo dedicado de cada um ao serviço. O primeiro eletricista trabalhou 5 horas e o segundo 3 horas. Então, se eu vou dividir diretamente proporcional às horas de serviço, naturalmente quem trabalhou mais vai receber mais, quem trabalhou menos vai receber menos. Agora ele quer saber quais são esses valores. Quem trabalhou 5 horas vai receber quanto? Quem trabalhou 3 horas vai receber quanto? Ok? Então, é isso aí que ele quer tratar a questão. Eu vou explicar aqui um método de resolução. Claro que tem uma forma mais intuitiva de você resolver isso, claro. Mas eu vou ensinar aqui um método de resolução que serve para qualquer problema que envolve divisão proporcional. Ok? Eu sempre começo achando o que nós chamamos na matemática de constante de proporcionalidade, que a gente normalmente chama por uma letra chamada K. Ok? Chama por uma letra K. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar esse tal K, que dentro da matemática, dentro das proporções, se chama de constante de proporcionalidade. Ok? Então, o que é que você faz? Ora, um trabalhou 5 horas e o outro trabalhou 3 horas. Então, eu escrevo 5K mais 3K, né, que é a parte de cada um. Um vai receber uma parte proporcional a 5 e o outro vai receber uma parte proporcional a 3. 5K, 3K. Isso aí tem que ser igual a 120. Ok? Se fosse partes proporcionais a 7 e 12, 7K mais 12K. Se fosse partes proporcionais a 5 e 8, 5K mais 8K. Então, é só resolver essa equação aqui que tu encontra o valor do K. Ok? 5K mais 3K dá 8K, que é igual a 120. Se tu passar o 8 dividindo 120, vai dar a resposta, que é 15. Ok? Então, a constante de proporcionalidade é 15. E o que é que significa essa constante de proporcionalidade? É quanto custa uma hora. Ok? Entendeu? Uma hora é R$ 15. Como o primeiro trabalhou 5 horas, 5 vezes 15. Eu acho que eu até digitei aqui, digitei. 5 vezes 15, ele vai receber R$ 75. Como o outro trabalhou 3 horas, então cada hora é R$ 15, 3 vezes 15 dá 45. Observe que quem trabalhou mais ganhou mais, quem trabalhou menos ganhou menos. Isso aí é a divisão justa, tá? É uma divisão proporcional. Ou, como eu quero dizer para vocês, diretamente proporcional. No Enem também cai questões desse tipo. Olha aí uma questão que caiu no Enem de 2013. Okay? Se você for lá no Google digitar assim, questões do Enem envolvendo regras diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você vai encontrar muitas questões que caíram. No site do Descomplica é o mais confiável de todos, você pode clicar lá, o conteúdo é gratuito, tem a pergunta e a resolução separado por temas. Mas vamos lá. O que diz a questão? Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto. Então, concreto, como é que faz concreto? A gente usa cimento, areia e brita. Então, para quem não sabia, para fazer concreto, a gente usa cimento, areia e brita. Normalmente aquela areia grossa, né? É usado na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Beleza. 1 parte de cimento, 4 partes de areia, 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, nesses 14 metros cúbicos aqui, tem cimento, tem areia e tem brita. Ok?
Ele quer saber qual é o volume de cimento que tem lá. Beleza? Então, para a gente resolver essa questão aí, a gente vai precisar efetuar uma divisão proporcional. O que é isso? Eu vou pegar os 14 metros cúbicos de cimento e vou dividir em partes proporcionais a 1, 4 e 2. Ok? Vamos encontrar a constante de proporcionalidade. 1K, que é a parte de cimento, mais 4K, que é a parte de areia, mais 2K, que é a parte de brita. Isso tem que dar igual a 14, que é o concreto já pronto. Então, quando eu somar aqui, ó, vai dar 7K, né? Que é 1 mais 4, 5, mais 2, 7. 7K é igual a 14. E quando eu passar o 7 dividindo, eu vou encontrar o valor do K, que é 2. Beleza? Então, o que é que eu faço agora, professor? Eu vejo quantas partes de cimento tem. Tem uma parte. Então, 2 vezes 1, né? Dá 2. Acabou. Se ele perguntasse qual era o metro cúbico, quantos metros cúbicos de areia tivesse lá? Como são 4 partes de areia, seria 2 vezes 4, seria 8. Tem até a resposta aqui, alternativa A. Se ele perguntasse quantas partes de brita, ou melhor, quantos metros cúbicos de brita, seria 2 partes, né? 2 vezes 2, 4. Também tem resposta aqui, dele. Pra você ver como o Enem, ele tem uma determinada inteligência na hora de construir os itens. Não é a resposta certa e qualquer resposta nas outras não. Né? Ele supõe que você erre e coloca nas alternativas, por isso que tem que ter bastante atenção. Ok. Continuando, eu vou fazer um exemplo agora que é diferente, porque ele fala agora sobre a divisão inversamente proporcional. Ok? E eu vou já explicar o que significa esse inversamente proporcional. Um prêmio de R$ 250 deverá ser dividido entre 2 pessoas. Se 2 pessoas ganharam o prêmio, professor, então cada um vai receber 125. Não. Por quê? Porque você vai dividir esse prêmio em partes inversamente proporcional ao número de pontos obtidos por cada uma. Se a primeira pessoa tirou 2 pontos no jogo, né? E a segunda 3 pontos. 3 pontos. Quanto cada um receberá? Agora aqui tem um agravante, né? Uma diferença das outras questões, porque tem essa tal palavra inversamente que muda toda a lógica do problema. Né? Quem tem 2 pontos é o que vai receber a parte maior. E quem tem 3 pontos é que vai receber a parte menor. É inverso. Ok? Quando a gente vai resolver essa questão, a gente encontra o valor de K também. Ó. Só que é uma equação diferente. Tá? Então, a primeira vai receber uma parte inversamente proporcional a 2. E fica assim, ó, K sobre 2. Que inversamente envolve divisão. A segunda vai receber uma parte inversamente proporcional a 3. E quando eu somar essas partes, tem que dar 250. Então, essa aí é a minha equação que eu devo resolver para encontrar o valor da constante de proporcionalidade. Agora, o teu problema vai ser resolver essa equação, porque ela tem fração e nem todo mundo sabe lidar com fração, né? Principalmente quando você tem que somar 2 frações em que o denominador, ou seja, a parte de baixo, eles são diferentes. Você não pode somar. Você tem que igualar primeiro os denominadores. Mas essa questão aqui, ela traz uma facilidade, que é que esses 2 denominadores, o 2 e o 3, são números primos. Inclusive o 2 é o único primo par. Ok? Número primo é aquele que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Ok? Então, a vantagem é que o MMC é só multiplicando. 2 vezes 3 dá 6, né? Como é que eu transformo 2 em um 6? Como é que eu transformo 2 em um 6?
Que 6, professor? O MMC, 2 vezes 3, presta atenção. Eu multiplico por 3. E multiplico por 3 em cima e embaixo, tá? E como é que eu transformo esse 3 aqui em um 2? Multiplico por 2. Multiplico por 2 em cima também. Você vai obter o seguinte, ó. 3k sobre 6 mais 2k sobre 6. Aí tu resolve o problema do denominador, né? Que tu pode somar normalmente aqui em cima. 5k sobre 6 igual a 250. Repete o denominador quando eles são iguais. Quando tu passar esse 6 que está dividindo multiplicando, você vai encontrar 5k igual a 1.500. E se tu passar o 5 dividindo, tu vai encontrar 300, que é o valor do k. Ok, professor. Beleza. Mas é 300 a resposta? Não. Ele quer saber quanto cada uma vai receber. Então, se a primeira vai receber uma parte inversamente proporcional a 2, então eu divido 300 por 2, dá 150. E a segunda vai receber uma parte inversamente proporcional a 3, 300 por 3 dá 100. Se tu somar as duas partes, vai dar 250. Se tu somar aqui, ó, que é o valor do prêmio. A matemática tudo se encaixa, pessoal. Ok? Se você quiser saber se acertou ou errou, você soma lá no final, tem que dar o valor do prêmio ali. R$250. Professor, mas na outra não multiplicava? Aqui, ó. Não multiplicava porque era proporcional, era diretamente proporcional. Aqui você divide porque é inversamente proporcional. Beleza? Prestem bastante atenção. Uma dica que eu dou a vocês é voltar ao vídeo antes da resolução e tentar resolver sozinho. Que aí você aprende, tá? Então, agora que você já sabe a resposta, já sabe o processo para resolver, volta o vídeo e agora resolve sozinho. Se tiver alguma dúvida, vê o vídeo, tá? Agora, questão do Enem. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, preste atenção. A prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional. Inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Bom, as 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior valor, com maior idade de uso? O professor não entendi, foi nada. A questão está dizendo o seguinte: tem que dividir R$31.000, que é o preço que está lá na tabela, entre as 3 empresas. Só que não é uma divisão igual, cada um vai receber uma parte igual que a outra. Elas vão receber partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, que é, no caso, a quantidade de anos da máquina. Ok? Então, você vai dividir 31 mil em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Vamos lá? Encontre a constante de proporcionalidade, o valor de K. Tem que resolver essa equação aqui, ó. São partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, então é K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5. Tudo isso tem que dar R$31.000. Então, esse K sobre 2 é a primeira parte, inversamente proporcional a 2. A segunda inversamente proporcional a 3 e a terceira inversamente proporcional a 5. Beleza? Novamente aqui, a pessoa foi muito bondosa em colocar 3 números primos, né? Porque já te poupa de tirar o MMC. Multiplica tudo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então aqui embaixo vai ficar 30. Como é que eu transformo 2 em um 30? Multiplico por 15. Multiplico por 15 em cima, por 15 embaixo.
Como é que eu transformo 3 em um 30? Multiplico por 10. Multiplico por 10. Como é que eu transformo um 5 em um 30? Multiplico por 6. Tu vai obter isso aqui, ó. Beleza? 15k sobre 30, mais 10k sobre 30, mais 6k sobre 30. Agora eu posso somar. Vai dar 31k sobre 30 igual a 31 mil. Quando eu passar multiplicando 30, né? Pego esse 30 aqui e passo multiplicando, eu vou obter 930 mil. Só que ainda falta tirar esse 31 aqui de perto do K, ele passa dividindo, tá? A resposta vai dar 30 mil. Ok? Essa é a constante de proporcionalidade. Então a resposta é 30 mil, professor? Não, isso daqui é só o valor de K. Como ele quer saber o valor que a máquina de maior idade de uso vai receber, qual é a que tem a maior idade de uso? É a que tem 5 anos. Ok? Então você vai dividir 30 mil por 5. 30 mil. Por que que divide, não multiplica? Porque é inversamente proporcional, tá? Vai dar a resposta que é 6 mil. Aqui é um 6, tá, pessoal? Então a resposta correta é a B. Então, mais uma questão de divisão proporcional que trata o Enem. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link. Não, eu vou deixar no Classroom. Perdão. E não, eu posso deixar na descrição do vídeo também. Um link com uma atividade, uma questão. Ou melhor, 2 questões que envolvem esse tema para vocês treinarem aí, tá bom? Valeu, obrigado aí pela atenção e bons estudos.